Pai do Senhor, chama a palavra para você. Salmo 32, versículo 3. Davi diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão sobre mim pesava, e o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. A culpa, ela faz você se sentir para baixo. Na verdade, a culpa te leva ao declínio. A culpa faz você descer. A culpa, haja visto que ela pode ser prejudicial. Quando você retém a culpa por não querer confessar o seu erro. Davi está sendo esmagado pela culpa no Salmo 32. A culpa, ela é como uma prensa que vai te prensando e te esmagando os seus sentimentos, a sua alma. Na verdade, existem pessoas que estão presas pela culpa de um erro, de um pecado cometido. A culpa, ela é chicote que açoita você, que açoita a sua mente, o seu emocional, o seu psicológico. A culpa faz você enfraquecer. A culpa te enfraquece. A culpa faz você ser ferido dia após dia pelos espinhos emocionais. A culpa te faz viver uma vida de angústia, de tristeza, de trauma, de síndromes, de pânico, de medo. Mas a culpa, ela pode ser prejudicial quando você retém dentro de você. Mas a culpa pode ser favorável, pode ser boa, quando a culpa te faz refletir, porque muitas pessoas faz para depois refletir, e depois que vai refletir, percebe que há uma parcela de culpa, e a parcela de culpa é cara. Só que, do ponto de vista, ou a via de regra dos psicólogos secularistas, eles lidam com a culpa dizendo que não há certo e não há errado, e assim não há culpa. E os psicólogos secularistas dizem que não existe aquilo que você não deva fazer. Não existe aquilo que você não possa fazer. E não existe aquilo que você
seja proibido de fazer. E este é o ponto de vista dos psicólogos secularistas. Eles dizem que a culpa é para as crianças, porque as crianças precisam de pessoas mais maduras para ensinar para elas o que é certo e o que é errado. E assim, do ponto de vista dos psicólogos secularistas, não existe culpa, porque não existe o que é certo e não existe o errado. Mas não existiria culpa se estivéssemos vivendo na dispensação da inocência. Mas não estamos vivendo na dispensação da inocência. Vivemos a degradação do pecado. Vivemos a dispensação da consciência. E porque vivemos a dispensação da consciência, a culpa. A melhor forma, a melhor maneira de você lidar com a culpa não é dizer eu não tenho culpa. Não é transferir a culpa para outros. Não é transferir a culpa para outras pessoas. A melhor forma de você lidar com a culpa não é omiti-la, não é retê-la, não é armazená-la dentro de você. Porque Davi, quando arquivou a culpa dentro dele, e ele se calou, Salmo 32, ele disse, os meus ossos se enfraqueceram. Ele começou a sofrer grandes enfermidades físicas e emocionais, porque ele estava omitindo a culpa. Ele estava armazenando a culpa dentro do coração dele todos os dias. E a Bíblia diz, no Salmo 32, o próprio Davi diz que enquanto ele se calou, enquanto ele reteve a culpa dentro de si, a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. A culpa, ela faz você sentir o peso da mão de Deus. Mas a melhor forma de escapar da culpa é abrir a boca como Davi fez no Salmo 32, confessando o seu pecado. E quando você confessa, o sábio escritor disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Na primeira epístola de João, ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Davi disse no Salmo 32, que quando ele confessou, quando ele jogou para fora, quando ele expôs para fora a culpa, confessando para o Senhor que ele havia errado, que ele havia caído mesmo, que ele havia adulterado, que ele havia pecado contra o Senhor. Davi disse que as suas transgressões foi perdoada. Então a melhor forma de você lidar com a culpa não é omiti-la, não é armazená-la, não é retê-la dentro de você. É confessar. E quando você confessa, você vai provar da taça mais saborosa do mundo, que é a taça do perdão de Deus. Quando você confessar culpabilidade, você vai experimentar, vai provar das iguarias do banquete mais delicioso do mundo, que é o banquete do perdão de Deus para a sua vida. E o perdão traz um dos benefícios do perdão, é a ausência da culpa. Confesse, Deus vai perdoar você. Não seja aquela pessoa
que se sinta imperdoável, porque Cristo perdoa quem confessa. Se você confessar, Ele vai te perdoar e você vai ficar livre da culpa deste pecado, deste erro que você cometeu, dessa transgressão que você cometeu. Não deixe a culpa te destruir. Vença a culpa na confissão e receba o perdão de Deus no seu coração. Deus abençoe sua vida.